José, e o líder vai ser o João. Então, ou seja, essa unção apostólica já funcionamos, sim ou não? Ela não é corriqueira no nosso meio? Você já não tem mais medo de fazer isso. Você não tem receio, você não fica intimidado, você não fica envergonhado. Não, você vamos lá e funcionamos. Agora, as nossas células têm a unção, vamos pular aqui o profeta, que é o segundo. As nossas células têm a unção de evangelista, sim ou não? Nas nossas células não tem o evangelismo? Nós convidamos as pessoas, muitas vezes é um evangelismo simples. Ô fulano, vamos lá na casa do João, que lá tem uma célula abençoada, nós oramos e compartilhamos a palavra. Sim ou não? Outros não, outros eles têm uma pegada mesmo do evangelismo. Então eles pregam o evangelho, vêem a necessidade, e aí convidam a pessoa de acordo com a necessidade. Fala, olha, Jesus é a solução, e as pessoas vão. Sim ou não? Então vamos lá, vocês estão me acompanhando aqui. Então, eu estou trazendo aqui um ensino para edificação do corpo, eu vim aqui para equipar e edificar o corpo de Cristo. E aí, terceiro, pastor, nas nossas células tem a unção pastoral? Demais. O líder no apacento do rebanho, todos os líderes acompanham. E aí, como você está? Olha, estou vendo que você está meio cabisbaixo. Estou indo na sua casa, vamos orar, precisando de aconselhamento no casamento. Olha, estou vendo que você, que é jovem, está meio perdido. Eu quero te abençoar, quero pôr as mãos, eu quero ensinar a um caminho sobrenatural excelente. Os nossos líderes fazem isso, sim ou não? Nas nossas células, tem o evangelismo? Perdão, tem a unção de mestre? Tem o ensino da palavra? Tem. Vocês estão entendendo que os 5 ministérios, 4 fluem perfeitamente? É corriqueiro? É normal? Mas por que o dom ministerial profético não flui tanto? Só uma pergunta aqui: quantos tem? Quantos fluem no dom de profecia? Levanta a mão, faz assim. Quantos? Tem uma irmã ali, muito bem, outra aqui. Faz assim, pode ficar. Cada um não diz. Mas olha só, irmãos. Vocês estão observando? Não, é muito. Eu quero ativar você e vou mostrar para você muito mais. Eu vou profetizar. Eu vou liberar palavras proféticas, mas muito mais do que eu profetizar e liberar uma palavra ou outra profética aqui, muito melhor é todo o corpo funcionar. Vocês estão me entendendo? Na velha aliança, um homem aparecia demasiadamente, o Espírito estava sobre ele na velha aliança. Então existiu o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Daniel. Mas como que é na nova aliança? O corpo funciona. Na nova aliança continua tendo profecia? Sim. Mas não se levanta como um profeta ou outro acima dos demais. Ou seja, porque todos podem profetizar. Projeta para mim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. Aleluia! Aleluia! Porque todos podereis. O profeta que nem reconhece ele, gente. Está fácil saber vocês não, né, gente? Vamos lá. Obrigado. Porque todos podereis profetizar. Olha para esse irmão dos altos assim. Eu estou olhando como um profeta. Se é mulher, profetiza. Mas eu estou olhando como um profeta. E olha só, agora, em qual contexto foi escrito? Eu vou falar mais sobre isso. Em qual contexto foi escrito isso aí? Para a igreja de Coríntios. Os coríntios, como que eles eram? Eles eram corintianos, irmão. Não era gente boa. Tipo, né? Os flamenguistas, mas eles corintianos. Mas vem cá. Brincadeira à parte, vem aqui comigo. Essa igreja era uma igreja perfeita, modelo, sem pecado, só os ungidos e santos mais perfeitos que tinha no Novo Testamento? Não. Vocês sabem mais ou menos como era essa igreja? Era uma igreja problemática.
quero hoje, nesses 3 dias, nós vamos quebrar sofismas e cadeia a respeito do dom de profecia. E olha só, o que o apóstolo Paulo fala? De todos os dons, qual que ele considera mais importante? De profecia. O apóstolo Paulo diz que entre os dons, esse é o principal, porque aquele que profetiza fala da parte de Deus, ligado na terra e será ligado no céu. Eu vou falar, pastor, realmente, eu também tive essa impressão sua. Vocês serão a maior igreja da região norte. A maior, inteira. É sério. Eu olho muito, geralmente quando eu estou ali, né, eu vou tomar banho, parece que é um momento assim, você que foi muito de Deus, já está tomando banho. Não é? Eu falo muito demais. Eu vou para o banheiro assim, tomar banho, e aí eu começo a orar e o fogo desce, só não pode já sapatear, né? Aí, cara, mas a gente flui. E eu estava tomando banho, eu sou comigo, claramente, vocês serão uma igreja modelo. Eu sou diante dos irmãos que serão conhecidos na região norte como uma igreja modelo, que vai fluir nesses dons ministeriais, os dons espirituais. Vocês serão equipados com todos os dons do Espírito. O povo irá morrer. Amém? Então esse é o meu encargo, né, de ensinar. Mas eu preciso falar algo para vocês. É importante nesses dias, eu estou fazendo uma introdução, é importante nesses dias você orar a respeito disso. Nós vamos orar aqui hoje, nós vamos liberar algumas palavras, vocês vão orar uns dos outros. Eu vou dar um desafio para vocês. Vocês vão receber esse cartãozinho aqui. Tem um espaço atrás para você escrever uma palavra profética. 000. Está querendo saber qual que é a senha para abrir lá a mala? Aleluia. Se tivesse professor, brincadeira. Brincadeira. Mas eu sou muito brincalhão, amém? Eu digo que nosso Jesus era alguém alegre. Ele era alguém cheio de vida, brincalhão, porque as crianças gostavam de chegar para ele, sabe disso? As crianças gostavam. A criança não gosta de chegar perto de gente arrancuda, não. Estou certo ou estou errado? A criança gosta de uma pessoa que é fácil de sorrir. Mas vamos lá. Então, queridos, eu preciso que você entenda que você vai participar junto comigo, você vai orar por isso. O meu interesse aqui é despertar você. Então você vai orar por isso. Hoje à noite, hoje aqui. Amanhã, quando você estiver trabalhando, vamos começar às 16 horas, você vai estar orando, invocando o nome do Espírito, orando em línguas. Assim, eu quero fluir mais nos dons do Espírito, eu quero fluir no dom de palavra profética. E eu vou dar esse cartão para você hoje. Nós vamos estar distribuindo daqui a pouco para vocês. Vocês vão orar e vão escrever ou um versículo que vai vir no seu coração, ou uma palavra profética sem saber para quem você vai entregar. De repente é um sonho que você está tendo, de repente é algo que Deus vai trazer no seu coração, você vai escrever. Se você quiser, você pode até desenhar. Pode ser que você tenha uma visão, você está tendo um sonho com uma imagem. Se você é bom para desenhar, amém. Se não for, não faz não, escreve melhor, hein? Pode ser que a pessoa não vai receber ali aquela palavra. Mas olha só, eu vou começar a despertar isso em você. Todo aquele que pede, todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abre a cidade. Então é uma questão de, eu creio, pastor. Eu creio que é uma questão de ensino. Nós ensinamos e a igreja recebe. O Espírito ele respalda o ensino. Nós precisamos ensinar sobre esse dom, porque esse dom é poderoso. Eu vou mostrar para vocês o quão importante é o Espírito Santo. Então, é impossível falar de profecia sem falar do nosso amigo Espírito Santo. Quem é que vai nos conduzir a profetizar? Não é o Espírito Santo? Com o Pai nós aprendemos o amor, com o Filho nós aprendemos a graça, mas com o Espírito nós aprendemos a comunhão e o poder de Deus.
com o Espírito Santo, eu aprendo a comunhão e o poder de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Nós vamos crescer em intimidade. Nós vamos crescer nessa percepção, nessa comunhão. Eu quero desafiar você. Que nesses dias você possa falar para o Espírito Santo: eu quero crescer em experiência com o Senhor. Eu quero crescer em comunhão com o Senhor. Porque tudo flui por meio da comunhão. O Espírito Santo fala comigo e eu profetizo por meio dele. Nós vamos ver por isso. Tudo é por meio dele. Ele distribui como lhe apraz, na medida de cada um. E foi, eu lembro quando eu converti, eu gastava muito tempo orando no meu quarto. Tinha um hábito de orar, colocar um som, ficar orando. Desenvolvi numa medida. Isso foi em 2004. E eu desenvolvi essa comunhão com o Espírito. E comecei a perceber que Deus me usava algumas impressões. Eu lembro que nas primeiras celas, se eu não me engano, a primeira cela que eu fui liderar, no primeiro dia, Deus falou comigo: olha só como que foi. Eu orando no meu quarto: Deus fala comigo, Deus me usa, Deus fala comigo, eu quero ser usado. Senhor, fala comigo, o Espírito Santo me ajuda. Aí o Espírito Santo falou só uma coisa: Pai, pergunta lá na sua cela a respeito de Pai. Só isso. Não era uma palavra profética, algo assim, era uma palavra de conhecimento, não era algo tão profundo. E eu lembro que eu cheguei nesse dia, na primeira sala, irmãos, eu tinha tanta vergonha que alguns não profetizam porque tem vergonha. O Espírito Santo me fala que agora. Não profetiza porque tem timidez, vergonha. E se eu errar, o que vão pensar de mim? Eu tinha tanta vergonha que eu começava, fala Deus, que nesse dia, sabe o que aconteceu com o meu óculos? Embaçou. Quantos aqui já estavam tão quentes, tão suaves, tão transpirando que passa o óculos? Quem usa óculos aqui para ter essa experiência? Eu estava tão nervoso que começou a embaçar o meu óculos. E eu só falei uma coisa. Falei: Pai, use aqui agora. Aí eu falei: eu quero a sua atenção. E nesse dia, como são as coisas? Tinha um filho de um mega empresário do Brasil, eu nem sabia. Ele foi para Goiânia fazer uma corrida de triatlon lá, uma maratona, e ele conhecia uma irmã da célula, e essa irmã chamou ele para a célula. Ele era o filho, ele é o filho do dono da Mil. A Mil, Banco de Saúde que tem em São Paulo, ele trabalhava na IBM da América Latina. Eu nem sabia que era, estava lá o sujeito. Olha como que Deus queria falar. Cheguei e falei só isso. Eu só relacionei com o Espírito, dei espaço para ouvir o Espírito, ouvi só uma frasezinha, perguntar sobre o Pai. E aí eu fui e falei: olha, Deus mandou eu perguntar aqui para vocês a respeito de Pai. Como que é o seu relacionamento com o seu Pai? Esse cara, eu creio que Deus está querendo trazer um ensino, resolver alguns problemas. Esse cara levantou a mão e falou: olha, eu converso com meu Pai só por música, no celular. Coloco a música, ele ouve aquela música, desliga o telefone. Quando ele quer falar comigo, ele coloca uma música, eu ouço a música, desliga o telefone. Tamanha mágoa, ressentimento que ela tem em Deus. Um outro garoto, também problema com o pai muito rico. Os homens mais ricos que tinha na época, lá no nosso estado, onde uma construtora, estava lá o garoto tinha ódio do pai, ódio mortal do pai. E eu não lembro mais, acho que deve ter outros lá. Ou seja, uma palavra aí, eu falei: agora você precisa orar, você precisa liberar o perdão, você precisa resolver isso com seu pai. E aí eles oraram, decidiram perdoar os pais, liberou o perdão, e houve um ambiente poderoso ali. Por quê? Porque eu ouvi o Espírito e dei espaço para o Espírito Santo usar. Que marcou a vida daquele homem. Não sei mais o que aconteceu. Com certeza, em algum momento nós iremos encontrar de novo, se Deus permitir, ou lá no céu, eu falo assim: aquele dia foi chato na minha vida. Obrigado. E olha só, eu era um líder recém-levantado com 7 meses de convertido, eu me tornei líder. Então,
experiência. Tinha não tinha. Outra coisa que faz as pessoas não fugir nos olhos. Precisa ser alguém muito especial, com muitos anos de estudo. Não, precisa não. Não precisa. Amém? Mas olha só, nós nascemos de novo por meio do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Tudo que as Escrituras diz. Aprendemos a respeito da justiça por meio do Espírito Santo. Somos batizados no poder por meio do Espírito Santo. Recebemos os dons do Espírito por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos valorizar esse relacionamento. E olha só como Jesus apresentou o Espírito Santo. Entenda comigo. Nosso Deus é um só, é um Deus só. Mas Ele manifesta na forma do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? O ministério na velha aliança era o ministério do Pai, onde era Deus, Jeová Rafá, Jeová Shalom, era Deus que manifestava, onde Deus estava em evidência. Amém? Depois veio o ministério do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos foi revelado, que até então não era revelado. Durante 3 anos e meio, o ministério do Senhor Jesus Cristo manifestou aqui. Mas Jesus Cristo falou para os discípulos: eu estou indo e vou deixar o Espírito. Eu estou partindo e vou deixar o Espírito. O ajudador, o Paracletos, o Espírito Santo de Deus. E aí, agora nós estamos no mover do Espírito Santo. E olha só, graças a Deus. E olha só o que Jesus disse em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque era Jesus que consolava. Agora, quem é que foi chamado para consolar? O Espírito Santo em nós. Você sabia que o dom profético é um dom, uma das maneiras que o dom profético se manifesta é edificando, exortando e consolando. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, Deus vai te usar poderosamente para consolar, para exortar e para edificar por meio do Espírito. Amém? E olha só, Ele nos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis. Então assim eu conheço o Espírito Santo. Que Ele diz isso, que Ele veio para consolar, o mundo não conhece, mas nós conhecemos o Espírito Santo, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Mateus 28, capítulo 20, versículo 20 diz que estarei convosco até a consumação do século. Agora, é muito importante você entender isso. O Espírito Santo está aqui para te consolar, para te ajudar e está aqui conosco sempre. Sempre, fala assim, sempre. Ele não sai. Ele não sai. Ele está sempre conosco. Porque agora Ele veio habitar dentro de nós. Então, e um dos nomes, no grego aqui, esse Consolador significa Paracletos. Paracletos é estar do lado, junto. Ele está do nosso lado. Nós somos, como diz Efésios capítulo 2, verso 10, nós somos feitura de Cristo, criada para as boas obras. Então nós vamos edificar por meio do Espírito que está do nosso lado. Muito importante, queridos, você compreender essa verdade, porque alguns acham que não podem profetizar porque o Espírito Santo não está com ele, mas ele está do seu lado para consolar. Jesus colocou a compreensão aqui. Preste atenção bem comigo, porque esse é um outro problema que as pessoas têm. Não, hoje eu falei com a minha esposa. Você tratou bem a esposa hoje, pastor? Aleluia. Tirou nota 10 hoje? Mas tem gente que não tira. E ele vem disfarçado aqui, disfarçando, pega na mão, tudo, sorrindo. Você sabe, quer
Mas por que nós achamos que para profetizar o Espírito Santo sai da gente, não está lá e não tem palavra não profética? Ah, quem sou eu? Não, querido, você só não flui mais no profético, você não entende. Nós estamos falando aqui algo muito de Deus. E não flui mais porque nós não nos dispomos. Você vai ver, irmãos, eu tenho feito esse seminário, termino o seminário, 60% a 70% dos irmãos que nunca profetizaram começam a profetizar. Ouça o que eu estou falando. Ouça. Muitos aqui vão ser usados pela primeira vez. Vai ganhar uma palavra, você vai perguntar para o outro assim, deixa aqui, fala assim, estou em cima da pinta. Tem essa expressão aqui? Tem não? Só no Goiás. Está em cima da pinta, né? A mocha. Irmãos, mas olha só. Então, tanto é importante isso. No Evangelho de João, capítulo 14, fala a respeito de duas coisas que Deus dá. Sabe que lá no Evangelho de João, capítulo 14, fala de dois presentes. O primeiro deles, Jesus falou aqui: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Ele falou: eu estou indo, mas não fique preocupado. Eu vou deixar o Espírito que está sobre mim, que está em mim, que sou eu vou deixar com você. As mesmas obras que eu faço, você também vai fazer. E outra coisa que ele deixa, anota isso aí, que é muito importante. Ele deixa a paz. A paz que eu tenho, eu vos dou. Não como dar ao mundo. Está lembrado aqui que eu li um texto falando assim: o Espírito, o mundo não conhece, mas nós conhecemos. A paz também fala, não a paz do mundo, a paz que eu dou. Ou seja, Jesus deu uma paz que o mundo não tem e deixou um Espírito que o mundo não conhece. Sabe por que você precisa da paz? Preste muita atenção, porque o Espírito Santo move quando você tem paz. Essa é a paz para você fluir no Espírito Santo. Qual paz? A paz que Deus não está irado com você, que a justiça foi feita lá na cruz do Calvário. Porque a principal paz é a paz com Deus. Que a ira de Deus veio sobre Jesus e Ele nos justificou e nos deu a paz, que excede todo entendimento. Quando fala a paz que excede todo entendimento, que paz é essa? Que é, apesar das adversidades, eu tenho paz. Porque a paz que está de acordo só com o seu entendimento natural é a paz do mundo. Está tudo bom? Eu estou em paz. Tem algo ali vindo contrário a mim? Perdi a paz. Não, mas Ele deu a paz que excede todo entendimento. Amém. Aleluia. Então olha só, o Espírito Santo, eu posso ir até que horas, hein? 10? Às 10? 10 horas. Eu já falei uma hora, gente?
Primeira ação de Deus aqui na terra. Você sabia que o Espírito Santo participou? Gênesis, capítulo 1, no verso 3, diz que havia caos na terra. O Espírito Santo pairava. E o pairava aqui é macio. Todo mundo faz assim, ó. Pairava. Está pairando. Pairando. Quem não tomou banho não faz só assim, ó. Quem tomou banho pode fazer assim. Vai aqui, né? Aí o macio não fica mais macio, fica dito. Eu também sei Irmãos, fazer. sabe o que significa esse pairava? Macio. Eu estou te dando algumas chaves aqui, não vamos falar mais daquela onde. Mas macio, sabe o que é? Que o Espírito Santo ele fala suave, fala sobre o Pai. Ele não gritou, não apareceu um fogo na minha frente, não, ele só falou assim: fala sobre o Pai lá na cena. Assim, você vai entender que o Espírito Santo fala assim. É uma vozinha que vem, é um pensamento que vem, é uma impressão do seu coração. Mas olha só, fala que pairava. A primeira ação de Deus aqui foi por meio do Espírito. O Espírito estava pairando sobre o caos. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Ou seja, Deus falou e o Espírito que estava pairando fez a vontade de Deus aqui na terra. E trouxe luz. Está aqui na camiseta. Essa camiseta brilha, viu? À noite é um brinquedinho. Ela ilumina, sério. Vamos testar aqui para vocês verem. Aí ela fica brilhando, iluminando. Aqui é uma luz. Aqui dentro é o Espírito Santo. Aquela resistência que tem. E aqui embaixo na base, que entra no soquete, está escrito profeta. A palavra Arão, que foi o primeiro sacerdote, significa aquele que traz a luz. O sacerdote, o profeta, quando você fala, traz a luz. Haja luz. A primeira palavra de Deus foi: haja luz. Onde havia trevas, onde havia caos, uma palavra profética veio e trouxe ordem. Quem crê diz amém. Amém. Ou seja, o profeta vai falar da parte de Deus como porta-voz e vai trazer luz em meio ao caos. Amém. E vou te falar mais. E essa aqui você pode anotar, vocês não ouviram. O Espírito Santo paira sobre todo o caos na terra, à espera de uma profetisa e de um profeta da parte de Deus, falando: haja ordem, haja luz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo, não foi isso? Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então deixa eu falar, preste atenção. A palavra profética é quando você fala da parte de Deus contra o caos, para ter ordem. Lá na sua casa, onde tem caos, profetiza. Mães, mulher de preto aí, amém? Está com assim, você, às vezes faz assim com a cabeça. Você tem filho? Hã? Você, de preto. Faz assim, isso. Tem não? Lá na sua casa, quem que mora contigo? Você mora sozinho? Seus pais? Os pais? Isso. Tem caos lá. Sabe o que você tem que fazer? Falar. Contra o caos. Há caos na sua vida, há caos na saúde, você vai falar da parte de Deus. Tem algum problema? O que você faz? Você vai liberar a palavra de Deus. Quantos pais nós temos aqui? Você vai falar da parte de Deus. Todo o caos que está sobre o seu filho, você vai falar. Quantos filhos nós temos aqui? De repente você chega em casa, seu pai está brigando com sua mãe. Sabe o que você faz? Você não vai para o quarto e ficar lamentando, chorando. Você vai entrar para dentro do quarto assim: caos, eu declaro, sai da minha casa. Eu declaro paz na minha casa. Eu declaro palavra divina sobre a minha casa. A minha casa é paz. Quantos empresários nós temos aqui? Quantos empresários nós temos aqui? Sabe o que você tem que fazer? Lá na sua empresa, está tendo um problema. Não está conseguindo contratar. Está com dificuldade de contratar funcionário. Não acha funcionário. Você vai declarar:
eu ordeno agora que toda resistência contra a contratação dos meus funcionários caia por terra agora. Eu libero a palavra de Deus. Tudo aquilo que liga na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que você desliga na terra será desligado no céu. Então, ou seja, onde tem caos? Todo mundo aqui, em alguma área da sua vida, tem um caos. Talvez é na sua casa, talvez é com o seu filho, talvez é com o seu cônjuge, no casamento. Está dando uma luta. Não vai lá para o seu quarto murmurar. Não. Fala assim, não vai lá murmurar. Sabe o que você vai fazer? Você vai declarar a vontade de Deus no seu casamento. Murmuração não muda a circunstância, mas quando você decide falar da parte de Deus sobre o caos, fala, caos, desapareça. Eu declaro o casamento abençoado. Preste muita atenção. Quando Deus viu o caos, ele falou assim, meu Deus, como está escuro. Foi isso? Ele mesmo falando dele, né? Deus falando de Deus. Nossa, como está escuro. Foi isso que Deus falou? Ele falou o que ele estava vendo, ele falou o que eu queria ver. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, profetiza, não o que você está vendo, mas profetiza o que você quer viver. O Espírito está pairando sobre todo mundo. Olha só, Jesus, primeira ação de Deus foi por meio do Espírito. Segunda ação que eu quero falar para vocês aqui do Espírito Santo. Como é que Jesus nasceu? Mateus 1,18. Projeto aí para mim. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse eles comitado, achou-se grávida pelo. A primeira ação de Deus na terra foi com o Espírito Santo. Estava pairando sobre o caos e Deus disse, o Espírito moveu. Segunda ação, primeira ação de Deus aqui com Jesus. Como é que Jesus nasceu? Por meio do Espírito Santo. Irmãos, é muito importante você compreender isso. Porque se Deus Pai usou o Espírito, Deus Filho veio na terra por meio do Espírito, nós também vamos morrer por meio do Espírito. Olha só, o ministério de Jesus começou quando? Depois de 30 anos, ele foi até João, e o João o batizou, e logo aconteceu o que aconteceu? Os céus se abriram e o Espírito selou. Irmão, se Jesus precisou do Espírito Santo, o que dirá de nós? O Espírito Santo veio para ele na forma de pomba e veio sobre ele, ali foi o selo de Deus falando, agora você vai começar o ministério. E Jesus começou o ministério nesse momento. A partir dali que ele começou a manifestar os sinais de Deus. Então, compreenda. Eu estou aqui hoje é só uma coisa que eu vou falar. Eu quero despertar você, para você buscar mais no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Não tem como eu falar aqui para você os princípios sem antes você gastar tempo em ter comunhão com o Espírito Santo. E como que é isso, pastor? Então nós vemos aqui, né? O pai precisou, o filho precisou. E aí, como então, pastor, que eu vou fluir nessa comunhão com o Espírito? Quantos aqui percebem que Deus habita dentro de você? Quantos aqui sabem que nasceu de novo e que o Espírito Santo habita dentro de você? Você tem convicção que o Espírito Santo habita dentro de você? Amém. E ele mora permanentemente dentro de você. Amém. Pastor, e quando eu erro? No Velho Testamento o Espírito se retirava. Tanto é que Davi falou: Pai, não aparta de mim o teu Espírito. No Velho Testamento. Mas no Novo, o Espírito sai? Não. Sabe por que ele não sai? Porque o sangue está sobre você. Glória a Deus. Qual que é a garantia do Espírito Santo morar em nós? O sangue. Por que o Espírito Santo habitava dentro daquela arca da aliança? Porque o sangue era derramado. O sangue que traz perdão dos pecados. O sangue é que santifica. Fala assim, o sangue é que santifica. O templo foi santificado por meio do sangue que foi feito por meio de um animal, de um cordeiro, de um boi.
Então o sangue está sobre nós. E olha só, nós nascemos de novo, lá em João 22 diz o quê? Que nós nascemos de novo quando o Espírito Santo soprou. Jesus soprou o Espírito Santo. E ali os discípulos receberam o Espírito Santo dentro deles. Amém? Amém? Lá em João 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Então o Espírito Santo entrou dentro dos discípulos de Jesus. E aí depois, em Atos capítulo 2, vamos lá para Atos, diz, verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Fala assim, reunidos. Está aí um outro princípio: o Espírito Santo move onde há unidade. Amém. Aonde há unidade, o Espírito move. Aonde há divisão, contenda, o Espírito não move. Quer desfrutar de um avivamento? Reúne aqui os jovens, reúne os adultos em oração, um só Espírito, um só coração, falando a mesma coisa. O Espírito move. O Espírito ama unidade. Aleluia. Amém? Amém. E olha só, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Fala assim, assentados. Outro princípio: o Espírito Santo move quando nós estamos assentados. Por que, irmãos, não poderia tirar onde? Aqui ó, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Nós iríamos entender o texto? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Por que ele quis dar um detalhe? Eles estavam assentados. Por quê? Que quis falar que só moveu o Espírito Santo quando eles estavam sentados. Descanso. Mas quem é que está sentado agora? Jesus Cristo, à destra de Deus. Glória a Deus. Sentado por quê? Porque a obra consuma. Você tem uns irmãos aqui que é cheio da palavra, hein? Eu estou falando aqui, você está tudo complementando aqui. Porque a obra está pronta. Você sabia que no Velho Testamento, o sumo sacerdote, no tabernáculo, no templo, não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque os sacerdotes não poderiam sentar, estavam o tempo inteiro servindo. A obra não estava pronta, o Cordeiro de Deus não veio para a terra. Então o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo não havia chegado ainda. Então eles tinham que permanecer trabalhando. Mas um dia o Cordeiro de Deus veio e tirou o pecado do mundo. Então, quando fala que eles estavam sentados, eles estavam descansando na promessa. Porque Jesus prometeu em Lucas 23: permanecei em oração, que eu vou derramar do meu Espírito. Então eles estavam ansiosos. Ai, mas será que Deus vai vir? Ai, mas será que o Espírito Santo vai vir? Será que Deus vai cumprir com a promessa? Não contestavam, descansando. Nós estamos orando, o fogo vai descer. Estou pronto. Falar para vocês, irmãos, nós precisamos mover o Espírito quando nós entendemos esse princípio. Amém? Abençoado, é meio bonito. Chama atenção, mas não é fácil não. Precisamos descansar. Quando descansamos, o Espírito move. O Espírito não move quando você está movendo. Quando você descansa. Descansar não é questão de movimentar, não. Descansar é de falar assim: eu tenho certeza que Deus já fez. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor já operou. Vai acontecer. O poder de Deus vai vir sobre essa circunstância. Quando você fala de uma maneira profética, vai acontecer. Vocês estão me entendendo aqui, irmãos? Nós precisamos ir para esse lugar. E aí, quando veio um vento impetuoso e moveu, o que aconteceu? Verso 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Por que apareceu língua? Um dos princípios que eles dizem, por que apareceu língua de fogo? Porque fogo, todo o tempo, em todos os tempos, no tabernáculo, no templo, quando inaugurou o templo, no tabernáculo, veio fogo do céu. Ou seja, é Deus aprovando a casa. O tabernáculo foi aprovado com fogo.
foi aprovado com fogo. E nós, que somos a nova casa de Deus, não é feita por mãos humanas, pelo fogo do alto. Foi aprovado. O fogo veio, aprovou. Mas língua por quê? Porque é preciso falar. Aonde nós estamos pecando? Nós não estamos falando contra o caos. O Espírito Santo paira sobre todo o caos que existe na terra, à espera de um homem e uma mulher de Deus que fala da parte de Deus, de maneira profética, falando a existência, chamando a existência. Precisamos falar e não titubear. Fale, descanse, confiar que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Precisamos falar da parte de Deus. O caos, por que o caos entrou lá com Adão e Eva? Porque Adão falou. O primeiro caos entrou porque aquele que tinha que falar não falou. Agora, quem é que tem que falar nessa geração? Nós. Irmãos, somos nós. O Espírito está em nós para quê? Jesus foi. Quem que ele deixou agora para fazer a obra? Olha para o lado e fala assim: você, meu irmão, com o Espírito Santo é quem tem que falar. O Pai falou, o Filho falou. Agora é a hora de nós falarmos da parte de Deus. Amém? Amém? O irmão de verde aí, verde, Deus vai te trazer. Você vai começar a liberar decretos, amém? Decretos. Profissionalmente, você vai liberar decretos. Profissionalmente, você vai liberar decretos. Você vai ligar na terra e ligar no céu. Deus vai fazer distinção na sua vida profissional. Amém? Haverá distinção, vai fazer distinção. Não sei o que você mexe, se você quer fazer um concurso, ou se você é empresário, não sei o que você é. Eu sei que você vai liberar decretos. Então, olha aqui para mim. Porque um dia haverá perfeição na terra, sim ou não? Sim ou não? No dia que ele voltar, vai ter perfeição na terra, sim ou não? Na Nova Jerusalém vai ter algum caos? Não. Então, onde tem caos, vai resolver um dia. Agora, por que nós não falamos contra o caos? Comece a profetizar. Profetiza na sua vida, profetiza na vida do seu irmão, profetiza na vida dos seus filhos, profetiza na vida do seu cônjuge, profetiza, começa a falar da parte de Deus, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Abra a boca e fala. E olha só, e pousou com línguas de fogo, e pousou sobre eles, sobre cada um. Agora o melhor de tudo, foi só sobre alguns. Não é só sobre o pastor? É pastor, né? Não. Pousou sobre cada. Glória a Deus. Não, mas é só os líderes. Não, pastor, eu sou só membro. Pousou sobre cada um deles. Fez questão de falar sobre cada. Agora, vou te falar uma coisa. Dentre esses 120 que estavam lá no Senado, tinha alguém lá que tinha falha? Sim ou não? Poderia ser que tinha um lá que indo para lá brigou com a esposa? Sim ou não? Vocês acham que eles são anjos? Não, irmãos, claro. Tinha algum lá que talvez tinha uma pequena falha? Claro. Mas o Espírito Santo, Deus faz a menção de dizer que pousou sobre cada um deles. Então nós vemos aqui que existe um modus operandi. Então a maneira como o Espírito Santo move. Fala assim: primeiro, reunidos, unidade. Segundo, oração. Eles estavam orando e o Espírito manifestou. Terceiro, estavam sentados. E aí o Espírito veio sobre eles. E a partir desse momento eles começaram a falar em outras línguas. Línguas de outras nações nesse momento. Mas posteriormente nós vemos falando línguas que nós não entendemos. Línguas dos anjos. O apóstolo Paulo fala. É línguas do qual nossa mente fica infrutífera. Que essa é a nossa oração em línguas. Eu preciso falar aqui para você. Hoje nós vamos concentrar em algo no final. Mais do que profetizar, nós vamos orar para sermos cheios do Espírito. Vamos virar orar com o outro hoje. Nós vamos orar para sermos cheios do Espírito. Se
você ainda não é batizado no Espírito Santo, você vai pedir hoje. Fala, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não é crente, fala, Senhor, hoje eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero orar em mãos. Porque somente depois do batismo do Espírito Santo que eles começaram a mover. Amém? Então somente depois. E olha só, eles estavam reunidos esperando o Senhor, e o Espírito de Deus veio e manifestou. E outra coisa que é muito importante você compreender, aqui eu estou falando do batismo do Espírito Santo dos judeus. Você sabe o que aconteceu no batismo do Espírito Santo dos gentios? Então o Espírito Santo moveu quando eles estavam reunidos, orando e sentados. Sentado fala da obra consumada. Mas sabe quando é que os gentios foram batizados no Espírito Santo? Está lá em Atos, capítulo 10, verso 43. Vamos lá. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos eles, os que ouviam a palavra. Então, Pedro estava pregando, quando ele falou assim, remissão de pecados, o Espírito Santo falou assim, opa, aprovado, é isso. Manifestou. E eles começaram a orar em outras línguas, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então, guarda isso. O Espírito Santo move quando nós falamos do perdão dos pecados ou vivemos no entendimento que nós somos perdoados. Tem como alguém mover o Espírito debaixo de culpa e condenação? Tem como alguém fluir no Espírito debaixo de culpa, condenação e acusação? Não. Nós movemos no Espírito quando nós entendemos que nós somos perdoados. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você é muito perdoado. Muito perdoado. Aleluia. Alguém tem teclado? Tem um tecladista aqui? Tem. Sobe aqui para mim, por favor. Ou tecladista, né? Ungido. Irmãos, eu quero falar outra coisa aqui. Quero falar uma palavra profética para vocês. O louvor daqui já é ungido, sim ou não? Já é um louvor ungido. Mas eu vou falar, pastor, já ia falar, pastor Tiago do Sul. Pastor Rafael, é o irmão dele, eu confundo ele muito com o irmão dele, está lá na Argentina. Quero falar para vocês da equipe de louvor. Vai ter um mover muito grande de unção aqui no louvor. Muito grande, muito ungido, muito santo. Tem hora que vai atrapalhar até a sua pregação. Você vai ter que dar liberdade. Não tem tanto aqui não. Jovens, se preparem também. Até canções, até composições. Até composições vocês vão ter aqui. Nós vamos preservar com vocês. Vocês vão cantar a graça, cantar o poder de Deus, falar do Espírito Santo. E vai ser derramado o Espírito. Glória a Deus! E aqui realmente não vai ter jeito, não. Vocês vão ter que comprar aqui. Ou outra me chama a atenção. Você tem que aprender quando Deus te chama a atenção. Quando Moisés viu uma sarça ardendo no fogo, chamou a atenção, foi lá e Deus falou com ele. Quando passou aqui, me chamou a atenção. Eu olhei e falei, nossa, que lugar bom para essa igreja, né? Negócio de forno, né? Tem uns trem de forno lá, mas eu fiquei sabendo que é funerária. Mas tem tudo a ver. Deus ama pegar um lugar onde tem morte para trazer vida. O tanto de corpo que entra aqui já sem vida, eu quero multiplicar por 100. 30, 60 e a 100 por um de vidas que vocês vão alcançar. Vai chegar gente, vai morrer aqui, vai morrer mesmo, morrer no mundo espiritual e nascer de novo. Nós vamos mudar o jeito da funerária. Vocês estão me entendendo? Vão morrer, mas vão nascer de novo.
assim como Cristo. Eu creio que haverá um mover de Deus. Um mover de Deus. Quero ousar e profetizar. Muitas vezes eu tenho nos acompanhando aqui esse louvor. Anjos acompanhando aqui. Unção. Vai ter unção. Glória a Deus! Unção, presença. Deus da glória. Quero profetizar também que pessoas serão batizadas no Espírito Santo aqui. Glória a Deus! Vai estar ali, vai estar com as mãos levantadas, vai começar a chorar compulsivamente, vai ser batizado no Espírito Santo. E vai ter um profetiza, um profeta do lado, que quando vê a manifestação do Espírito, vai botar a mão na cabeça e falar assim: seja batizado no Espírito Santo agora. A pessoa vai ser batizada no Espírito Santo. Agora, por que eu quero ativar você? Porque o peso não é só do pastor ou da pastora. É o seguinte: quando alguém entrar naquela porta ali, quem vai estar recepcionando vai estar falando da parte de Deus. Vai liberar uma palavra para um visitante, vai pegar na mão dele e vai vir de repente uma palavra e você vai falar a palavra. Vai estar aqui na hora do louvor e você vai sentir algo no coração, você precisa orar por você. Não vai ser só o pastor, vai ser o corpo movendo. 120 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, movendo, quebrando cadeias, trazendo luz em meio ao caos, trazendo ordem. É essa igreja que eu vejo. Irmãos, quero profetizar que pessoas vão vir de fora da conferência que vocês vão fazer aqui. Amém! Anota aí. Pastor, vai vir gente de fora. Outra coisa que ocorreu, irmãos. Eu sei que aqui tem muito barco, não é isso? É uma região de barcos. Fico pensando no Rio como esse, tem que ser aqueles, sabe aqueles barqueiros que conhecem mesmo o Rio? Porque assim, um boiando vinha aqui, ele olha, tudo igual. Olha para o lado, mas quem conhece o Rio sabe, né? Entra aqui com o barquinho, dando tudo, sabe? Quero declarar e profetizar que vocês vão ser esses que vão conhecer o Espírito Santo dessa maneira. O mundo não conhece, mas vocês vão conhecer. Vocês vão saber os caminhos do Espírito Santo. Vocês vão andar e vão perceber o caminho do Espírito Santo. Vai descobrir, né, por onde, como ele morre. Vai ser essa unção. Aleluia. Queridos, então vamos gastar um tempo aqui invocando a presença do Espírito. A equipe do louvor pode subir aqui. Depois vou dar uma direção no final. Mas quero concluir essa parte. Está lá em Lucas capítulo 5, verso 16. Jesus diz assim: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Bom, nós precisamos de orar. Sim ou não? Nós precisamos de retirar. Em alguns momentos, faça um retiro. O pastor está falando aqui de retiro. Faça um retiro espiritual. Mas, o que eu recomendo para todos aqui? Pastor, eu não tenho tempo de orar, não, pastor. Você não sabe a vida. Eu sei, sua vida é corrida. Acorda meia hora antes só. Todo mundo tem meia hora antes. Já chama o horário para orar. Meia hora só. Antes. Acorda, toma um banho. Quente ou gelado, do jeito que for. Toma um cafezinho. Se tem muita gente em casa, coloca um fonezinho, um louvor. Vai louvar. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Bota o joelho no chão. E começa a orar. Gasta tempo. Perceba o Espírito Santo. Jesus é Deus. Mas ela em Lucas, sabia que no Evangelho de Lucas mostra Jesus como filho do homem, Mateus como rei, Marcos como servo, João como filho de Deus, e em Lucas mostra Jesus a humanidade. São 4 evangelhos. Aí mostra a humanidade de Jesus. Sabe qual é o evangelho que mais fala que Jesus orou? Lucas. Sabe quantas vezes? 12 menções que Jesus se retirava para orar. Oh, irmãos, não adianta eu falar do Espírito Santo, mas sem falar de oração. Não adianta eu falar de dom sem falar do Espírito Santo. Então, marca meia horinha antes. Meia hora antes. Eu vou te ensinar como você faz o devocional. 10 minutos, louvando, 2 músicas. Se for do Antônio Cirilo, é uma só.
Se for worship, então é uma só. Santo. 10 minutos cantando, 10 minutinhos lendo a Bíblia, 10 minutinhos, vai dar um capítulo. Você lê devagarzinho, prestando atenção, tomando um cafezinho, pega gosto, senta lá na mesa, ó, tapioquinha do lado, açaizinho. Ei! Eu estou pensando, estou cheio de energia. Eu açaí, um copão de açaí. Fui hoje para cá. Hoje já me introduziu em muita coisa aqui. Já elaborei Manauara já. Achei! Eu sou da presa. Achei! Ei! Tucumã. Tucumã. Banana, aquela banana boa. Ei, vem cá. O que você acha do Espírito Santo? E olha aqui para mim. Eu falei de coisas que vocês gostam. Mas o que o Espírito Santo gosta? Você tem que ser esse que sabe que o Espírito Santo gosta. Você me falou, mas como que é o Espírito Santo? Fala assim, vem cá. Eu sei o que ele gosta. Ele gosta de descanso. Ele gosta de louvor. Ele gosta de adoração. Ele gosta de ser centralizado. Ele gosta de destruir as obras do diabo. O Espírito Santo ama quando o homem ou a mulher de Deus se levanta para falar contra as obras do diabo. Ama quando você traz a luz em meio às trevas. Ama, mas para isso, lê a Bíblia, que nós podemos profetizar segundo a palavra, segundo as Escrituras. Terceiro, ora, sua casa, irmãs, ora, guardando seu marido, porque as mulheres enviadas das trevas, não mata elas não. Eu senti que tem umas 3 aqui que queria matar. Eu falei, pastor, está falando o que eu quero matar umas 3. Mata não. Fala, Deus, converte elas e manda elas para bem longe do meu marido. Mas tem que orar. Maridos, orar guardando as esposas, guardando os filhos, colocar o nome de cada um, a luta que ele está passando. Olha aqui para mim, porque o dom é precioso. Estava lá em casa, meu filho lá embaixo, mora num prédio, 2 torres, muita criança lá embaixo, meus 2 filhos lá embaixo, um subiu, incomodado, aí veio um incômodozinho, está vendo que é um negócio bem suave, assim. Ó, João Pedro, me veio assim, está numa roda com os meninos mais velhos. Aí o Timóteo subiu, falou, Tim, cadê seu irmão? Pai, está lá. Ela vai lá chamar ele para mim. Aí foi lá, chamou. Na hora que ele subiu, o João Pedro de 13, falei, João Pedro, você estava numa roda. O mês dele ficou branco. Tá. Uns meninos mais velhos? Quem te falou? Foi o Espírito Santo. O mês dele ficou branco, apavorado. Estava conversando coisa que não devia. Papai, eu estava ouvindo coisa que não devia. A palavra conhecimento, minha família, que eu estou orando, estou guardando. O Espírito Santo fala comigo, que lembra ali. Deus tem uma prova aí no casamento do meu filho. Eu falei, olha, não anda lá. Eu falei, não vai, fica e tal. E ela, amém, papai. Recebeu. Está vendo que aí quando você guarda, eu te desafio. Em 2014 eu comecei a orar mais cedo lá no Goiânia. Pastor tem que orar das 7 às 8 lá em Goiânia. Aí eu comecei a orar 6h30. Das 6h30 às 8. Aí depois passou um tempo. Até quando o seu irmão estava fazendo seminário lá, eu comecei às 5h30 da manhã. Eu orava das 5h30 até 7h30. Esse aqui sou eu, sou o pastor. O pastor tem que orar mesmo, amém? Mas eu orava cedo porque cedo ninguém me atrapalha. Irmãos, deu 7 horas, sim ou não? O seu WhatsApp já não está cheio de coisas? 7h30, direção, coisas, informações. Eu comecei a orar. Só que eu comecei a orar, sabe o quê? A Bíblia. Eu não sabia orar a Bíblia. Vocês têm costume de orar a Bíblia aqui? Porque oração é o seguinte:
Você pode pedir, amém? Todo mundo sabe pedir, sim ou não? Interceder pelos outros, orar pelos outros, sim ou não? Dar ações de graças, obrigado, Senhor. Podemos orar também, orando, adorando, louvando. Só que Deus me levou para orar por dois tipos de oração que faz a diferença: orar em línguas. Aprenda a orar em línguas. E oração você pode orar o dia inteiro. Está indo para o trabalho, está limpando a casa, está andando na rua, chegando a maçã, com fulô, malacadaraba, chega interessu, recandaba, chega, cotosu, interesse, rachanda, ora em línguas, ora em línguas. Se quiser resolver um problema na fila de banco, é simples. Está lá no banco, tem uma fila, você chega, o povo vai crescer todo mundo. Eita glória! Faz o pagamento lá na loteria. Não, mas sai mesmo. Experimenta, sério. Irmãos, ore em línguas. Ore em línguas. Você vai ver que você edifica o seu espírito. Mas o que eu quero ensinar vocês aqui? Ore a palavra. Que eu falei do Espírito Santo, eu estou te falando como é que você vai crescer nessa comunhão com o Espírito. Pega lá o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Olha só como o coração vai ficando bom. Mas pode orar sentado, tomando um cafezinho. O Senhor é o meu pastor. Olha como que eu orava. Pegava a Bíblia assim. Então quer dizer que eu sou sua ovelha. Orando assim. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor. Então eu sou sua ovelha. Mas não é a ovelha que escolhe o pastor, é o pastor que escolhe a ovelha. Eu sou escolhido de Deus. O Senhor é meu pastor e me escolhe, e nada me faltará. Não me faltará o Senhor, que é a principal das bênçãos. Mas não vai me faltar nenhuma necessidade, porque eu estou em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, me leva para pastos verdejantes, alimenta o meu corpo, a minha alma. O Senhor me alimenta, o Senhor é o pão que veio do céu, que me alimenta, me leva para as águas de descanso, onde eu posso beber no Espírito e posso ser refrigerado no Espírito, aonde eu estou ansioso e o Senhor refrigera a minha alma. Oh, o Senhor me leva para as águas de descanso. Oh, o Senhor me leva para um lugar de descanso, porque a obra está consumada, o Senhor pagou o preço, não há mais o que ser pago, eu só tenho que desfrutar da herança que há em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu dê errado, que eu tomei a decisão errada, que eu fiz o negócio errado, ainda que eu com as minhas pernas errei, mas eu estou lá embaixo, mas eu mesmo longe eu tenho um pastor que busca a centésima ovelha, e que eu não preciso temer mal nenhum, mesmo lobos estando lá, o teu bordão e o teu cajado me consola, e me guarda, e me protege. Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, o Senhor unge a minha cabeça, o cálice transborda, uma unção, o Senhor unge minha cabeça com óleo, para que os demônios, as moscas que ficam ao redor, não venham me azucrinar. O Senhor passa o óleo sobre as suas ovelhas, livrando elas da mosca. O Senhor guarda e o cálice transborda, e o Senhor tem preparado para mim uma mesa, o Senhor tem preparado, e eu sou seu filho, eu sento à mesa, na presença dos meus adversários, eu vou desfrutar da bondade de Deus, da vitória sobre a minha vida. Espírito Santo, então eu vou sentar e eu comer o melhor dessa terra, porque eu estou sentado na mesa daquele que é o Todo-Poderoso, que é o meu Pai. Aleluia, bondade e misericórdia certamente me seguirão, não é por um acaso, mas é certo, a bondade e a misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida, e eu estarei na casa do Senhor para todos sempre, 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 jamais o Senhor se aparta de mim. Irmãos, você não vai ser cheio de Espírito fazendo oração desse jeito? Está vendo que aí agora você não está pedindo, você cria um roteiro, pega um texto bom, Salmo 1, Pastor João está novo, quer declarar sobre a sua vida.
Então, a alegria será completa, o gozo será completo. Amém? Deus tem um tempo para todas as coisas na vida do Senhor. Tem para todas as coisas. O Senhor vai terminar sentado nessa mesa como filho, rindo, alegre, satisfeito, pleno. E a alegria do Senhor vai ser vendo essa semente. Alguns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E Ele dá a recompensa segundo cada um fez. E quando o Senhor vê isso aqui tudo grande para ser, pode ser. Eu plantei aquela semente e Deus faz conta. E o melhor de tudo é que o sangue está sobre o Senhor o tempo todo. Oh, irmãos, você não vai ficar cheio de espírito? Quando eu fico cheio de espírito, eu arrepio minha perna. Você já não ficou cheio de espírito aqui? Eu quero te levar para um caminho. Eu não vi, irmãos, olha, eu vou profetizar. Vai ter. Eu estou disposto a orar com todos vocês. Amanhã e depois orar com todo mundo. De uma maneira específica, trazer uma palavra para você. Mas mais do que eu orar e profetizar, eu quero ensinar você a orar e você profetizar. Sim ou não? Essa é a unção da nova aliança. Não é a unção de um homem especial. A unção da nova aliança não é a unção de um homem especial. A unção da nova aliança é a unção do corpo, onde o menor será o maior, aonde todos vão profetizar. Amém? Deus vai mudar as circunstâncias na casa, vai mudar as circunstâncias, né, ao seu derredor. É Deus fazendo, Deus só quebrando cadeias, trazendo as grandes coisas boas. Mas eu quero que você aprenda. Vocês estão comigo? Amém. Aí vocês vão ter esse horário. Agora me conta, como que vai ser o seu dia depois? Aí você sai para trabalhar, como é que vai ser? Vai ter lucro? Vai. Mas como você sai? Você sai cheio do Espírito. Você sai animado, fala, eu vou vender o que eu preciso vender. Hoje eu vou terminar aquele serviço que está atrasado. Hoje eu vou concluir aquilo que precisa. Hoje eu vou para a escola. E Deus vai me usar para libertar um garoto que está pensando em cometer suicídio. Hoje o Senhor vai me usar. Eu vou ser boca de Deus. É assim, é assim. É assim. Aí você chega lá cheio de Espírito. Aí o seu olhar. Amém? Você vai olhar. As meninas vão ficar constrangidas com o seu olhar. Que vai sair com olhos com chama de fogo. Vai olhar, você vai começar a chorar. O que está acontecendo? Não sei, é um santo. Agora aí não é só o pastor. Aí não são só os pastores. Não são só os discipuladores. Aí é um povo unido, cheio do Espírito Santo. Aí vocês vão sair esparramados do fogo. Vocês estão comigo? Quantos querem? Glória a Deus! Aleluia! Ora a palavra desse jeito. Porque se ficar só com a petição, com a intercessão, você cansa. Você ora um dia, aí no outro dia você repete, aí no outro dia você repete, no quinto dia você fala, já orei tudo, cansei. Experimenta orar pela palavra. Eu estou te dando uma chave ministerial para mudar a sua história espiritual. Aprenda a orar a Bíblia com as suas palavras. Pega um salmo que você gosta, encher os espíritos, falando entre vós, com salmos, falando com voz, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Vocês estão comigo? Estão comigo? Olha só, vamos ficar de pé. Marcos 3,14, coloca aí Marcos 3,14. Olha só. Então, designou 12 para, primeiro, enviar a pregar? Não, para estarem com Ele. E depois enviou eles para pregar. Fala assim, primeiro devemos relacionar com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E depois saímos a pregar. Antes ele já está conosco. Outra direção que eu dou para você: quando você for orar, medita no amor do Pai, na graça de Cristo, que
Cristo veio para manifestar a graça e na comunhão do Espírito. Ora, sempre meditando nisso. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Não vai embora, ainda tem o desafio que eu vou entregar para vocês, o cartãozinho. Mas eu quero que agora você comece a invocar o nome do Senhor. Abra a sua boca agora, comece a invocar. Seja cheio do Espírito. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você vai orar. Fala: Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero orar em línguas. Eu quero receber o batismo do poder do alto. Aumenta a sua voz. Aumenta a sua voz. Faça da sua oração um clamor. Um clamor. Ei, cadarabacheira, cadarabacheira. Ei, cadarabas. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Bem alto. Você vai pegar uma pessoa do seu lado, você vai começar a orar com ela. Pode entrar no meio aí, 2 a 2, um do lado do outro. Você vai orar para essa pessoa ser cheia do Espírito Santo, ser batizada. Me ajuda aí. Você que sabe que essa pessoa que você está orando e não é batizada no Espírito Santo, não ora em línguas, nós vamos orar agora por isso. Nós vamos continuar com o louvor. Nós vamos fazer o santo mover de Deus aqui. Ora com essa pessoa do seu lado. Líder, procure um membro, procure algum líder de treinamento, procure um membro, um discipulador do membro. Você vai perguntar para ela se ela já é batizada no Espírito Santo. Senão você vai impor as mãos sobre ela e nós iremos orar para que ela seja batizada no Espírito Santo. Pode começar a orar agora. Pai, nós oramos agora. Eu declaro, ó Deus, que aquele que já é batizado no Espírito Santo seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito.